Olá pessoal, eu me chamo Ivo de Carvalho e vocês estão aqui no canal Perfumes que Cabem no Seu Bolso. O canal que é uma verdadeira referência quando o assunto é trazer perfume de baixo custo aqui no YouTube. Bem pessoal, para quem já leu aí o título do vídeo, já sabe que hoje nós iremos falar sobre um top 5 perfumes doces. Mas antes de adentrarmos a esse top propriamente dito, eu já queria pedir a vocês que se inscrevam no canal, que curtam, comentem e compartilhem o vídeo. E se aparecer a opção de hype aí, hypem também, pessoal. Afinal de contas, essa hoje é a principal métrica de engajamento aqui no YouTube. Como dito a vocês em vídeos anteriores, vocês irão me ver mais com esses trajes laborais, em que pese a manga dobrada, isso representa que o calor está árduo por aqui. Então, a temática desse vídeo, vocês tiram como será difícil, e como foi difícil preparar esse ranking, porque de fato a primavera chegou e chegou galopante por aqui. Escaldante, melhor dizendo, porque de fato o clima está bem quente, aqui na minha cidade, em que peço seja uma cidade com um clima ameno. Inclusive, as variações térmicas aqui, giram em torno de 18 graus por dia. Ontem mesmo chegou a fazer 42 graus durante a tarde, ali por volta de meio-dia, 1h, chegou à noite a fazer 17, Então por aí vocês viram como as oscilações são tremendas. Todavia, eu me inspirei nesse vídeo para fazer esse top 5, perfumes doces da minha coleção, quando eu gravei a resenha desse ícone da perfumaria feminina, Pink Sugar, que tem como principal nota o doçor, que tem como principal tendência o aroma do cheiro de algodão doce. É isso mesmo, pessoal. Aqui nós temos um perfume que tenta reproduzir o cheiro de algodão doce e todas as nuances que aquela iguaria nos confere. Dito isso, passemos ao nosso top 5 perfumes doces. É até difícil a gente graduar aqui, porque tem algumas fragrâncias que são tão doces quanto. Mas já que nós começamos falando sobre o Pink Sugar, que é um perfume que tenta reproduzir a nuance do algodão doce, vamos falar sobre o algodão doce masculino. É isso mesmo, meu povo. Vamos falar sobre o primeiro perfume rosa da perfumaria masculina mundial, Jupe Homme. É isso, meu povo. E para quem não sabe, pessoal, Jupe Homme também, para determinadas pessoas, tem um cheiro bastante próximo ao do algodão doce. Confesso que para mim, não reproduz tanto esse cheiro. Por que eu cheiro a tampa? Porque eu sempre costumo borrifar na tampa o perfume, pelo menos de um dia para o outro, para que eu possa acompanhar todas as revoluções do perfume até a secagem. E aqui, o aroma, eu confesso a vocês, que me faz recordar, nessa secagem, sim, uma nuance que nós sentimos em um algodão doce. Todavia, é como se esse algodão doce ele estivesse envolto a uma espécie de laranja, ou a notas de frutas vermelhas, sabe? Uma calda de frutas vermelhas. É como se o algodão doce ele tivesse essa calda de frutas vermelhas. E Jupe Homme, pessoal, é um perfume que em suas notas de saída, ele tem flor de laranjeira, mandarina e bergamota. E de fato, a saída desse cara, eu vou borrifar aqui na tampa, porque é impossível borrifar na pele, A saída desse cara, pessoal, ela é uma saída cítrica, por incrível que pareça. Se você sentir vagamente Jupe Homme, assim, em sua saída, você vai achar que ele é um perfume leve. Inclusive, muitas pessoas o confundem com um perfume leve, justamente porque ele costuma trazer em sua saída essa faceta cítrica, Afinal de contas, temos um combo cítrico aqui, A flor de laranjeira, trazendo aquele contorno ácido, a mandarina e a bergamota, com nuances, de frutas cítricas, e o limão de Amalfi, que arremata essa nuance cítrica um tanto quanto cortante. Então, a saída, de Jupe Homme tem todas essas facetas cítricas que podem, sim, enganar em um primeiro momento. Mas, nas notas de corpo, ele já começa a demonstrar quem ele é. Tem canela, heliotrópio, jasmim, cardamomo e lírio do vale. Inclusive, eu observo aqui, pessoal, vendo a pirâmide de Jupe Homme e analisando a pirâmide de todos os carinhos que a gente vai conversar aqui, que muitos deles têm pelo menos 3 ou 4 notas em comum. Sendo ela, a baunilha e fava tonka, também presente aqui no fundo de Jupe Homme. O próprio vetiver, uma matéria comum em vários deles, e o cardamomo, Além das notas cítricas, que sempre vão estar presentes, em maior ou menor evidência. Mas Jupe Homme também tem mel e tabaco, o que o aproxima bastante do próximo carinha que a gente vai conversar
em sua secagem. Então eu diria a vocês, né, que Dupe Home ele realmente dita a moda, ele dita a tendência do que vai ser a perfumaria masculina mundial dali para frente, do seu surgimento para frente. Principalmente a perfumaria masculina voltada a nuances gourmand, né? Voltada a uma perfumaria doce. Porque Dupe Home é um perfume de 89, né? E até o surgimento desse cara, existiam raríssimos perfumes masculinos que tinham nuances adocicadas, né? Então Dupe Home ele é inclusive o precursor dessa tendência do perfume doce na perfumaria masculina que hoje, né, toma de conta dessa perfumaria. Falamos aqui sobre o mais antigo, tem resenha completa desse cara no canal, se vocês quiserem curtir, né? Falamos sobre o mais antigo e agora vamos falar, né, sobre um dos mais recentes aqui, que, como dito a vocês, segue muito da tendência desse cara, que realmente, em dados momentos, nos faz pensar, sim, em um algodão doce e que tem esse líquido que o meu já está praticamente em cor de sangue, porque já faz anos que eu tenho esse cara. Ele está vencido, não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Vamos ver se o foco ajuda. Mas ele está vencido desde 2020, né? Então só de vencido ele já tem 5 anos. Por aí se tira. Aqui, próximo perfume, eu tinha que trazer um expoente, né, da perfumaria baixo custo, mas também um expoente do que é o perfume doce hoje em dia. Inclusive, diga a vocês, meu povo, que aqui eu achava que não. Mas sentindo aqui, não sei se é porque o dia hoje está muito quente, e eu estou gravando esse vídeo no auge da tarde, né, logo depois de concluir algumas petições. Cara, ele está mais doce do que eu tinha sentido ontem, né? Vou dar uma borrifada desse cara, né, que, como vocês já puderam ver, trata-se, né, de um perfume da minha querida casa Cópias, né, que, como vocês bem sabem, tem o melhor custo-benefício da perfumaria contratipo nacional. Inclusive, eu costumo dizer que se tem no portfólio de Cópias, não há necessidade de você comprar sequer a essência para fazer. Por quê? Porque 3 ou 4 perfumes de Cópias de 60 ml nesse frasquinho, eles vão custar algo em torno de R$100 com frete grátis para qualquer lugar do Brasil. É o melhor custo-benefício da perfumaria nacional, principalmente quando estamos falando de perfumes contratipos. Desculpe aí, pessoal, acabei me mexendo, a cadeira bateu na mesa. E estamos falando, claro, de Le Male Elixir. É, meu povo, para quem acha que não, Cópias está podendo, viu? Ó, Le Male Elixir de Cópias. Cara, isso aqui é uma bombinha. É um perfume que é impressionante. Como é que um perfume desse pode custar R$50? Porque se você quiser comprar só um, você paga R$50 com frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Mas é impressionante como um perfume desse pode custar apenas R$50. Porque isso aqui é uma bomba doce, que eu achei que ele era menos doce do que Dupe Home. Mas não, pessoal. Ele consegue, sim, ser mais doce do que Dupe Home. E aí eu não sei se é porque aqui nesse cara, né, pula-se algumas notas, que é normal, diga-se de passagem, qualquer perfume contratipo, né? Mas eu não sei se é porque pulam-se algumas notas do perfume original, passando principalmente para as notas de meio, né, e de fundo. Principalmente uma baunilha carregada, né, com uma nota de fava tonka. E é nesse cara também tem tabaco e mel. Então 3 notas que estão lá no fundo de Dupe Home também estão aqui no coração e fundo de Le Male Elixir. Le Male Elixir, inclusive, é um perfume de pouquíssimas notas. Na saída ele tem lavanda e hortelã. Na pele, eu confesso a vocês que a gente consegue sentir muito mais, principalmente esse hortelã, mas não tem condições de borrifar esse cara hoje, né? Tá fazendo por baixo nos 35 graus. Não há condições, vai me dar dor de cabeça. E terminando de gravar esse vídeo, eu ainda vou treinar. Então, realmente não há como borrifar na pele. Mas eu digo a vocês que na pele, a gente sente sim uma nuance de hortelã e uma nuance de lavanda que nos faz pensar, inclusive, em ultramale. Mas ele evolui rapidamente para essas notas doces e aí ele fica num acorde que mescla o mel, né, aquele mel xaropado, com essa fava tonka e essa baunilha. Cara, é um perfume muito resinoso, é um perfume pesadinho, né, para ser usado realmente à noite e que tem um tabaco aqui na sua faceta mais achocolatada, mais gourmand. É o mesmo tabaco presente lá em Dupe Home. Inclusive eu vou até pegar a tampa aqui de Dupe Home, porque como dito a vocês, eu já tinha borrifado ele ontem, né? Apesar de ter renovado a borrifada hoje, no plástico a gente sente algumas nuances. Aqui nós temos um perfume mais complexo, né? E até por conta da quantidade de ingredientes da pirâmide olfativa. Mas a gente sente um fundo muito parecido com o fundo de Le Male Elixir. Então, realmente são 2 perfumes que conversam entre si e serve para que vocês vejam, né, que um perfume de 89, que é o Dupe Home, influenciou diretamente
um perfume de 2023. Cara, é doce pra caramba esse perfume, né? E eu, inclusive, noto que o líquido dele, né, ficou bem mais amarelo. Eu vou tentar fazer aqui um confronto aqui, ó, com a mão, para ver se a gente foca melhor. Mas o líquido dele, né, ficou muito mais amarelo do que ele era, né, meu povo? Tá praticamente assim, a cor de urina, sabe? Com o perdão do trocadilho. Mas ficou bem mais amarelo do que ele era. Ele era mais transparente. Isso é normal ocorrer, né, principalmente com perfumes que têm baunilha, né, em grandes quantidades em sua composição. Líquido amarelo mesmo com o passar do tempo. Mas vamos adiante, porque ainda temos aqui, né, 4 carinhas para conversar. Eu me confundi, né? Porque 1, 2, 3, 4, 5... Opa, era um top 6 então, né, meu povo? Então, né, acho que é porque eu queria trazer Le Male Elixir de Copas como uma menção honrosa, mas acabou entrando no top. Então eu vou mudar, né? Vai ser top 6 agora, tá certo, pessoal? Vamos falar agora sobre um perfume, né, que ditou moda também dentro da perfumaria masculina, que só pela caixa vocês já devem estar reconhecendo. Que também tem vetiver, também tem fava tonka, né? Também tem cardamomo, né? Só não tem a questão da baunilha. Mas aqui a gente tem a flor de laranjeira e a lavanda também presentes lá em Dupe Home, né? Para vocês verem como de fato o Dupe Home ele dita uma tendência dentro da perfumaria. E esse cara aqui, Silver Scent Intense, da casa Jacques Bogart, e a versão Intense é a versão que eu prefiro, né? Porque ela é uma versão mais arredondada, uma versão mais polida do Silver Scent, mais adulta, né? Até porque tem oud nesse cara. Para vocês terem noção, meu povo, um perfume de 2009, né, já estava usando o oud em sua composição. Quando o oud veio estourar na perfumaria masculina, né, principalmente entrando na perfumaria design, isso foi lá por 2017, 2018. Né, e aqui em Silver Scent Intense, de 2009, já tinha oud em sua composição. E aí tem gente que fala mal desse cara, né? Fala mal por puro preconceito. Porque a gente sabe que ele é um perfume barato, né? Apesar de ser um perfume importado. Mas aqui tem muita qualidade de notas, inclusive aqui tem muita qualidade de fragrância. A matéria-prima usada nesse cara é uma matéria-prima, né, de muita qualidade. Apesar dele ser um perfume sintético, ele é sintético porque ele tenta reproduzir aromas sintéticos, que inclusive remetem a chiclete e tudo mais. Não tem como existir um chiclete natural, né? Então, mas esse cara, meu povo, ele é, né, menos doce, eu considero ele menos doce do que o Dupe e agora, né, principalmente, do que o Le Male Elixir. Mas ele é sim, lógico, um perfume doce. Todos os perfumes aqui são doces, né? Todos estão pelo menos numa escala de 8,5 para cima, entre uma nota 10. Os dois últimos aqui eu diria a vocês que são realmente 10 de 10. E cara, esse cara, né, ele tem uma saída muito parecida com a do Dupe, né, como disse a vocês. Tem flor de laranjeira, laranja amarga e limão de amalfi. Ou seja, só a bergamota que muda, né? E troca-se a mandarina por uma laranja amarga, que no frigir dos ovos ela tem um cheiro parecido. Então, assim, na saída, né, eu vou borrifar aqui na caixa, porque, novamente, volto a dizer, não tem condições de borrifar na pele. Meu Deus, ele toma de conta demais, né? Essa flor de laranjeira nele grita, só que ela tem uma nuance muito adocicada, né? A flor de laranjeira aqui de Silver Scent. Ela grita bastante, mas é uma flor de laranjeira, né, que tem sim muita qualidade, né, diferenciada inclusive, porque ela é mais adocicada do que a flor de laranjeira que normalmente a gente sente. Deve ser porque ela se apresenta nessa faceta africana. Mas também tem lavanda, também tem cardamomo, também tem fava tonka e também tem vetiver, né? Novamente, notas que estão lá e notas de corpo e base, né, que estão lá no Dupe Home. É um perfume que tem na sua saída flor de laranjeira, laranja amarga e limão de amalfi. As suas notas de coração, lavanda, gerânio, cardamomo, noz moscada, alecrim e coentro, ou seja, muito especiado, né? As notas de coração desse cara. E é por isso que em dados momentos, ele sim, né, dá uma certa coceirinha no nariz, como se fosse um tipo de pimenta. E no fundo ele tem fava tonka, oud, madeira de teca, vetiver e musgo de carvalho. É um baita de um perfume, rende muitos elogios até hoje, né? Eu acho que ele ainda é o meu perfume mais elogiado da coleção. Então ele em um evento correto, na ocasião correta, usando à noite, ele é um perfume que rende muitos elogios, mesmo já sendo um perfume muito batido, né? Que é um perfume de 2009, que hypou muito, né? E que até hoje em dia ocupa o seu pedestal. E que, obviamente, agrada muito. É um perfume que foi pensado para agradar, né? Em dados momentos, lembra uma espécie de bubalu de uva, né? Muito interessante, né, esse cara. E resenha completa dele, assim como de todos os demais,
já tem aí no canal, é só procurar. Vamos lá para o próximo. Fico na dúvida, entre esses três aqui é bem difícil. Que eu diria que aqui, né, são todos bastante doces e bastante completos. Mas eu vou botar a Attraction Wacken, porque eu acho, por incrível que pareça, que peça seja um perfume feminino, eu acho que ele ainda é menos doce, né, do que, por exemplo, os dois últimos aqui. Cara, esse frasco, né, que nos remete a uma garrafa de Coca-Cola, né, porque se a gente colocar a Coca-Cola contra o sol, ela tem meio que essa cor amarronzada, ambarada, né. Então isso aqui nos remete, né, meio que a Coca-Cola. E claro, né, é um perfume que tem, né, como uma de suas inspirações a própria Coca-Cola, né? E aí, isso aqui é realmente um perfume compartilhável, né? Tanto minha esposa pensa dessa forma, como eu também penso. Ele já tem uma pirâmide olfativa bem diferente dos demais. Uma pirâmide olfativa mais floral e mais adocicada, né? Mas ele ainda contém cardamomo, mandarina, groselha preta, tuberosa, pimenta, jasmim sambac, marshmallow e ládano. Ele é um perfume resinoso, né? Mas que pra mim o que mais grita na minha pele, e apesar de não estar descrito aqui, ele tem sim uma nota de couro, né? Que não é descrita na pirâmide olfativa, mas que inclusive é mencionada aqui na caixa, né? A Attraction Wacken para ela é para reacender a paixão de vocês. É uma combinação tentadora de cassis com a cremosa tuberosa negra e uma essência de couro adocicado. Então ele tem um couro, e realmente esse couro e o cassis são o que mais chamam a minha atenção nesse perfume, que eu vou borrifar na caixa, né? Por todas as razões já destacadas antes. Cara, é muito fascinante, porque na pele, né, esse couro ele tem uma nuance um pouco mais presente. Já aqui na caixa, né, ou no papel, ou na fita, né, o que mais se sobressalta nele é a groselha preta misturada a uma espécie de açúcar queimado, né, como se fosse um caramelo, né, queimado com essa groselha preta. Isso traz muita lembrança do cheiro de Coca-Cola, né? Muita lembrança do cheiro de Coca-Cola. Não é Coca-Cola estupidamente gelada, mas mais uma espécie de licor de Coca-Cola, de creme de Coca-Cola, como se a Coca-Cola fosse um creme, uma sobremesa, vamos dizer assim, ou até mesmo a bala de Coca-Cola. Dizem, né, que existia uma Coca-Cola de baunilha, e até hoje é vendida no exterior, que lembra muito esse cheiro. Então o que eu observo é justamente isso, pessoal. Essa nuance de uma Coca-Cola abaunilhada, né? Que me faz pensar em uma sobremesa de Coca-Cola, como se fosse uma espécie de tiramisu de Coca-Cola, sabe? Muito interessante. Esse perfume é fascinante. Mas, por incrível que pareça, eu sinto mais notas amadeiradas nele, né? Do que nos três perfumes que a gente já conversou até agora. Então, isso é fascinante, né? Como a percepção de um perfume pode ser assim. Ainda não tem resenha completa de Attraction Wacken, porque o clima não me permitiu o uso desse cara, né, para avaliá-lo. Mas em breve terá a resenha completa dele. É o único perfume aqui da lista que não tem resenha completa. Então vamos ao segundo. Eu vou botar esse cara em segundo, mas ele rivaliza muito com o primeiro. Estamos falando de Club Six Exclusive. Pessoal, aqui, cara, eu deixei de ontem para hoje, mas que tem um mel nessa tampa, sabe? Espécie de mel aqui. Muito fascinante o cheiro desse cara. E a complexidade desse perfume, né? Que de fato ele aqui está me apresentando uma nuance de caramelo, uma nuance de calda, né? Como se fosse um tipo de mel. Esse âmbar está em evidência, é como se tivesse realmente uma calda aqui, né? Aquele momento de fazer o caramelo. E nessa calda tem abacaxi. É notório isso aqui, né? Não é como um doce de abacaxi, um bolo de abacaxi, não. É uma calda de abacaxi. Como se a gente tivesse reduzido o abacaxi com açúcar, né? E feito uma espécie de caramelo de abacaxi. Cara, é muito bom, né? Esse perfume. Agora, a saída desse cara, né? Confesso a vocês que tem que curtir um perfume boozy, um perfume alcoólico. Porque, de fato, na saída, né? Ele tem um fortíssimo cheiro de whisky, né? É tão intenso o cheiro de whisky, aqui nesse cara na saída, que em dados momentos a gente pensa até que tem uma espécie de hortelã. Mas não, é a pujança do whisky. É o contorno apimentado, né, que muitos whisky possuem. Então, esse cara aqui é um campeão, né, da perfumaria nacional. Realmente, nós temos que aplaudir quando a perfumaria nacional acerta nessa magnitude que acertou com Club Six Exclusive. Eu, inclusive, conheci o Voyage e conheci o Exclusive e optei pelo Exclusive justamente porque essa nota de whisky, ela me ganhou, né?
Essa nota de whisky me ganhou. E ela acompanha o perfume por muitas e muitas horas. Ela não é aquela notinha que aparece e some, não. Ela acompanha o perfume por muito tempo. Diferente da nota de rum lá do Voyage, que some muito rápido. Aqui não. Aqui ele de fato é um perfume boost. Mas a todo momento adornado com essa espécie de calda de abacaxi. E aí as notas desse cara, novamente remetendo muita coisa de Jupe Home. Calda, abacaxi, pimenta preta, maçã, toranja e sálvia, canela, lavanda, gerânio, flor de laranjeira. Tá vendo que flor de laranjeira é uma nota muito comum a esse tipo de perfumaria, né? A canela também, né? E aí no fundo, caramelo, fava tonka, só que nesse caso com marina, né? Amba, vetiver, patchouli, diamante negro e ládano, além, obviamente, do whisky, que apesar de estar na nota de fundo, já se apresenta desde a primeira borrifada. Perfume muito bom. Grande acerto de Eudora. E é aquele tipo de perfume que rende muito, porque a gente não precisa usar demais. Inclusive, se usar demais, você estraga esse cara. A não ser que você vá para uma festa, 6 a 8 borrifadas dele é o limite. E não precisa mais do que isso. E claro, numa noite fria, no inverno. Porque isso aqui é um 10 de 10 no escala de do Sul. Performance desse cara é excelente. Para mais de 8 horas. Né? Aliás, a performance de todos os mencionados aqui, né, que eu converso nas resenhas completas, né, são de mais de 8 horas. Então vamos para o último, né, que a gente pode chamar de chefão, né? O último aqui, estamos falando de um perfume de Sapiente Anish, como vocês podem ver. E novamente, nós vamos encontrar bastante notas em comum entre esses perfumes doces masculinos e o Jupe Home. Eu vou inclusive, né, dedicar um vídeo a isso, né, a como o Jupe Home ditou moda. Acho que eu vou até deixar essa homenagem nesse vídeo aqui, para não ter que gravar outro tão parecido. Né? Como o Jupe Home ditou moda na perfumaria masculina e como todos os perfumes doces de 1989 para cá tem nuances do Jupe Home e muitas notas da pirâmide olfativa de Jupe Home. Inclusive, né, Black Mamba, ou Black Heroin, perdão, que é um perfume de 2018 da casa de perfumaria de nicho nacional, Sapiente Anish. A apresentação desse cara é belíssima, né? Vocês já puderam conferir. E aqui nós temos um perfume, né, que até cristalizado fica, não sei se vai conseguir focar, né, mas até cristalizar ele cristaliza, porque ele tem muita baunilha. Muita baunilha. É baunilha nas notas de topo e baunilha no fundo, além, né, de ter ylang-ylang, íris, né, resinas, musgo de carvalho, patchouli, amêndoas, que aqui dá uma certa nuance de fava tonka. Na saída desse cara, amêndoas, baunilha e baunilha de Madagascar. Nas notas de meio desse cara, íris negra, que dá uma nuance resinosa a esse perfume, parecida com a nuance que a gente sente na linha de Home, né, principalmente de Home Intense, absinto e ylang-ylang, que deveria, essas notas, a meu ver, deveriam ser as notas de saída, né? Mas enfim, o perfumista cria como ele quer. Notas de base, baunilha, resinas, oud, couro, sândalo, patchouli, musgo de carvalho. Novamente, uma enxurrada de notas que estão presentes lá em Jupe Home, principalmente se a gente associar que a baunilha, ou a amêndoa nesse cara, tem uma faceta de fava tonka. Aqui estamos falando de um perfume que é doce da saída até a secagem. Pessoal, ele é tão doce que ele cristaliza. Olha só o borrifador dele. Isso aqui não é sujeira, não. Isso aqui, pessoal, no borrifador dele, são cristais, certamente, da baunilha. Porque a baunilha aqui, né, a vanilina, né, ela é usada em suas diversas facetas, né, das mais naturais possíveis. Tanto é que aqui nós temos uma faceta de baunilha doce, uma faceta de baunilha xaropada, que é exatamente essa da saída. Esse perfume sai medicinal. Ele não sai assim aquele doce cortante, ele sai medicinal, né? Como se fosse uma espécie de xarope de baunilha. Como se a gente estivesse cheirando aquele frasquinho da baunilha que a gente usa, né, para temperar. Então ele sai muito medicinal, né? Um tanto quanto fechado. Porém, ele vai abrindo, né, com o passar do tempo e vai se tornando sempre um perfume muito doce. Então isso aqui só tem uma ocasião de uso, meu povo, a meu ver. Festas. Das mais sofisticadas, porque ele é um perfume elegante, até as festas mais baladeiras. Sabendo que isso é um perfume diferenciado. Isso é um perfume que te destaca, né? Se você tá na pista, vai parecer que você tá no camarote automaticamente. Porque tem muita elegância, muita finesse. É uma joia da perfumaria nacional, que apesar de eu ter há bastante tempo, né, pelo menos uns 5 anos, isso aqui foi o máximo que eu consegui usar dele. E isso aqui, o frasco é de 110 ml. Eu devo ter usado uns 15 a 20 ml desse cara. Isso é o equivalente a secar uns 5 frascos de perfume.
Porque isso aqui, com 4, 5 borrifadas, você já chama a atenção. Se você der 10, meu amigo, eu acho que você espalha a roda até numa festa, né? É um perfume que tem que ser usado com muita parcimônia, porque geralmente uma borrifada desse cara, dura 8, 9 horas na pele, né? 2 você passa o dia todo. Então é um perfume de inverno, perfume que tem que ser usado na ocasião correta, que até mesmo no inverno dá para usar 1, 2 borrifadas dele para ir, por exemplo, para um compromisso formal de trabalho, né, em um ambiente climatizado. Agora, mais do que isso, aí desanda o trem, né? E mais do que isso, só em festa mesmo. Então isso aqui, né, foi o nosso top 6, né, perfumes doces masculinos. Isso aqui estão todos os perfumes doces e eu acho que para qualquer coleção, esses são os principais expoentes do que é um perfume doce. Principalmente quando falamos em Jupe Home, que ditou essa tendência na perfumaria masculina mundial. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, inspirados, né, na resenha de Pink Sugar, um clássico gourmand feminino. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Sei que não é a ocasião do ano adequada para esse tipo de vídeo, mas eu não podia perder o fio da meada, né? Então eu resolvi lançar o vídeo mesmo assim. Mas vocês podem arquivar para assistir no inverno ou no outono, ou até mesmo, né, para usá-los em baladas, festas, sejam elas de inverno, primavera, verão, outono, né? Qualquer estação, festa é festa, e a gente quer chamar a atenção, e todos esses caras aqui são verdadeiras bombinhas. Então me chamo Ivo de Carvalho, esse foi o vídeo de hoje, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Me despeço de vocês e tchau, tchau.